Reviravolta sobre a saída do Paulinho, né? Que na última quarta-feira chegou a encaminhar a saída por empréstimo, depois saída em definitivo e no fim das contas acabou saindo por empréstimo. Vou contar uma linha cronológica para vocês. Primeiro, na noite de terça-feira foi alinhado um empréstimo até o final do ano, de 6 meses, sem opção de compra, ao Botafogo de Ribeirão Preto. E aí o Adalberto, que hoje comanda lá o Botafogo, que também já esteve no São Paulo, ele solicitou pela manhã, né, a mudança nos moldes para uma saída em definitivo para o Paulinho ficar com 40% dos seus direitos ligados ao São Paulo. Só que assim, é óbvio, e aí a gente precisa trazer esse lado. Quando a gente vai confirmar com o São Paulo, eles afirmam que não foi por conta da pressão. Então, está dito aqui para vocês que o lado do clube fala que não, que foi uma negociação, que não houve essa reviravolta, que não foi por conta de pressão, foi porque eles acharam melhor. Mas cá entre nós, foi por conta da pressão. Né? Todo mundo começou a noticiar que o jogador estava indo de graça, e aí teve essa reviravolta, e aí todo mundo sabe que foi por conta da repercussão negativa. É fato. Na minha opinião, não estava no negócio, mas está muito claro que foi essa reviravolta por conta dessa pressão. E que bom, porque a torcida mostra mais uma vez que tem voz. Não dava para você liberar o artilheiro da Copinha de graça e 40% dos direitos. O Paulinho, ele pode nunca ter sido um jogador mais talentoso da base, mas no Sub-20 o cara começou a fazer gol de maneira absurda, e é o que mais acontece também nas categorias de base. O cara é só um jogador bom, mediano, de grupo ali durante toda a base, chega no Sub-20, chega no profissional, o cara deslancha. Acontece. E aí o São Paulo conseguiu retirar da mesa a liberação em definitivo e agora o atleta sai com empréstimo até o final do ano. A gente espera que ele deslanche lá em fazer gols lá no Botafogo de Ribeirão. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Jonathan Calleri vai assinar a renovação de contrato na sexta-feira mesmo, tá? Vai ter um encontro ali com o seu staff, com o jogador, ele vai assinar esse contrato. Até me passaram aí pra gente ficar de olho. É possível que ele assine essa renovação, só que a validade dessa renovação comece só em janeiro. E aí é bem possível que o contrato atual dele fique até o final do ano no BID e a partir de 1 de janeiro o novo registro do Calleri com o novo contrato já entre em vigor. Algo parecido com o que aconteceu recentemente com o Gonzalo Tapia. Vocês vão lembrar que até muita gente falou: será que o Gonzalo Tapia rescindiu? Não, ele não tinha rescindido. Era o contrato que estava vigente de empréstimo, acabou e aí veio o novo contrato em definitivo. Então é algo que deve acontecer com o Jonathan Calleri a partir de sexta-feira, assinatura de 2 anos e prorrogação por mais um se ele jogar 60%. O Duarte já treinará com o grupo nesta semana, tá? A expectativa é de que a partir de agora ele já comece as atividades com o grupo. Obviamente, imagens e tudo não serão possíveis ainda até o momento que o São Paulo realmente anunciar a contratação do jogador. Até conversando com algumas pessoas ali, eles entendem que é melhor esperar o transfer ban cair para divulgar, para anunciar a contratação, até porque eles entendem que pode pegar mal, né? Você anuncia um reforço, só que você tá com o transfer ban vigente. Então, a ideia e o que o São Paulo deve fazer mesmo é, vamos segurar aqui um pouquinho, o anúncio tá pronto, tá tudo esquematizado, tá tudo no jeito, tá tudo lá guardado, arquivado. E aí, quando o São Paulo derrubar o transfer ban, a gente já começa a anunciar a contratação do Domingos Duarte, mas fato é que ele já vai treinar com o grupo essa semana, vai participar das atividades, a partir da próxima semana também estará com o grupo, e a tendência é dele estar disponível para o confronto contra o Grêmio. Possivelmente deve começar no banco de reserva, já que o Dorival, pelo lado direito, entende que hoje o Arboleda é titular, o Domingos Duarte vai brigar por posição, mas é fato que ele já estará disponível, vai depender só do São Paulo realmente derrubar esse transfer ban. Fechou? Para trazer mais detalhes, Matheus Ferreira também pode estar de saída do São Paulo. A gente vai trazer algumas informações importantes sobre o atleta. Ele é titular e capitão do Sub-20, recebeu sondagens do Osasuna, da Espanha, do Santa Clara, do Midland e do Clube Bruges, da Bélgica. No Brasil, o Avaí e o Atlético também demonstraram interesse na contratação do jogador, ambos por empréstimo. O São Paulo, em um primeiro momento, não deve dificultar a saída do jogador e o atleta pode sim ser emprestado para ter mais minutos no profissional. Ele não tem tido espaço do elenco profissional, inclusive é o único de linha que acabou não subindo, né?
Se a gente for pegar a escalação, até o JP tá treinando no grupo profissional, mas ainda não jogou. Igor Felisberto, Isaac, Osório, Nicolas, todos estão no profissional hoje. Jorginey, Matheus Ferreira não tá, Jorginey, Pedro Ferreira, TT, Gustavo Santana e Paulinho, todos acabaram subindo. O Matheus Ferreira foi o único que só fez alguns treinos esporádicos. Então, fatalmente, né, acredito eu que isso incomoda o staff, o atleta, porque, poxa, o Matheus Ferreira tem feito por onde realmente merecer essa oportunidade. Até do que eu, Alex, tinha de informação, a ideia seria, depois de conseguir liberar todos os atletas, Luan, Hugo, liberar todo mundo, que o Matheus Ferreira fosse a terceira opção ali da primeira volância, né? Fosse aquele jogador, o terceiro por posição. O Dorival quer 22 titulares e o terceiro sempre ser alguém da base que possa sempre jogar no sub-20. Mas esse processo está muito lento e o São Paulo ainda não tem esse processo acontecendo. Então o São Paulo não descarta negociar o jogador, o contrato dele vai até janeiro de 28 e pode ser mais uma saída do São Paulo para que ele pegue experiência em um clube profissional. O que você acha dessa história? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. E melhorias na região do estádio do Morumbi. O São Paulo Futebol Clube esteve representado pelo seu presidente e pelo diretor institucional de patrimônio, o Luiz Chauffeur. Pelo diretor de comunicação também o Felipe Espíndola e pelos consultores jurídicos, a Márcia Evangelista e o Lucas Schering de Camargo. Ao lado do prefeito Ricardo Nunes estiveram o Fábio Riva, que é vereador e líder do governo da Câmara Municipal, o Edson Aparecido, que é secretário do governo, a Regina Silvério, que é secretária adjunta de gestão, o Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, e também o Fábio Lepic, que é secretário adjunto do governo do estado de São Paulo, é o Macis aí também, fazendo algumas outras questões institucionais. Antes de falar de campo e bola, o São Paulo também começou a preparação do estádio do Morumbi para receber o novo gramado. Esse gramado, né, após a realização de uma série de shows ali do cantor Harry Styles, já vai começar e tudo vai dar tempo, vai dar tudo certo para que o São Paulo esteja com um gramado 100%, um tapete na partida contra o Curitiba no próximo dia 15 de agosto. Como o prazo é maior, o clube aproveitou para realizar ali um processo de enfoque na melhoria da drenagem do estádio do Morumbi, né, que foi sempre muito boa. Só que, né, a ideia é sempre atualizar, sempre melhorar um pouquinho. Então, por exemplo, quando cair de novo aquele pé d'água no estádio do Morumbi, o campo acaba sendo preservado, né? Antes da realização das reapresentações, das apresentações do cantor, o São Paulo já fez uma descompactação do solo com o objetivo de torná-lo um pouco mais permeável. Desta forma, a drenagem do estádio vai funcionar melhor. E aí a expectativa é resolvendo essa questão da drenagem, já vão começar a colocar o gramado, já vão começar a arquitetar todo o gramado bonitinho para que o São Paulo esteja com o seu estádio disponível para o confronto contra o Curitiba. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Inclusive, é bem possível, tá, que o São Paulo acabe realizando um treino antes do confronto contra o Curitiba para os jogadores verem o novo gramado, como é que tá a drenagem, para eles se reambientarem ao estádio do Morumbi, porque faz tempo, né? Faz tempo que eles não jogam no estádio do Morumbi. Então eles precisam até dessa volta ao habitat natural, seria mais ou menos isso. Isso que deve acontecer também, tá? Ó, vou trazer uma informação importante, já que eu sou muito crítico ao jogador, né? Quando o São Paulo foi conversar com o Botafogo pelo Newton, em um primeiro momento o São Paulo queria um empréstimo até o final do ano, o Botafogo não quis fazer esse negócio, e o São Paulo falou, poxa, ó, para a gente fazer uma troca não faz muito sentido, porque na nossa avaliação são 6 milhões de euros o Ferrarese e o Newton 3 milhões e meio. Só que durante as conversas o São Paulo foi convencido de que o Botafogo não pagaria 6 milhões de euros pelo Ferrarese, mesmo que o jogador agradasse, que o Botafogo está numa nova fase, né? Depois de toda a polêmica do John Textor e tudo, de mudanças, e agora sob uma nova direção, o Botafogo tem adotado o perfil de contratações mais baratas. Agora tem se falado lá em Luiz Henrique, mas ao que tudo indica, pelo menos por enquanto, é um grande devaneio, e o Botafogo está buscando realmente contratações baratas, contratações pontuais, tem ativado bastante o seu scout. Então o Botafogo já tinha alertado que não pagaria esses 6 milhões de euros. Que, na visão deles, inclusive, o Ferrarese não valeria isso, que eles tentariam barganhar
para reduzir o valor do Ferrarese. Sabendo disso, o São Paulo pensou, poxa, então beleza, eles avaliam ali o Ferrarese mais barato, a gente entende esse quesito, porque realmente acho que eles não fariam uma troca pau a pau entre Ferrarese e Arthur, mesmo o Arthur também com 6 milhões de euros, e isso, do que eu soube também, o próprio São Paulo também ao final do ano, com uma permanência do Arthur e permanência da atual gestão, porque é importante, se Maciz e Rafinha continuarem também na virada de ano. A expectativa deles é de conversar com o Botafogo para tentar barganhar, também diminuir esse valor do Arthur, para eles também postergarem o pagamento em algumas parcelas consideráveis. E aí, sabendo disso, o São Paulo pensou então em ser esse, entre aspas, criativo no mercado, e aí ofereceu o Ferrarese, e aí teve agora o Newton. Então esse contrato do Ferrarese com o Botafogo em definitivo vai ser assinado nos próximos dias, ele fica até por 3 temporadas, ele vai assinar até 2028 com o Botafogo, e o Newton fica em definitivo no São Paulo assinando até 2029, sem qualquer tipo de compensação financeira, apenas uma troca pura e simples pelos dois atletas, tá? Eu confesso que quero muito ver o Newton, inclusive estarei na apresentação do Newton nesta quarta-feira lá no Super CT, irei perguntar para ele. Inclusive, se você tem alguma pergunta sobre o Newton, deixe o espaço dos comentários abertos. Mas assim, não, pelo menos por enquanto eu não gosto desse negócio. Não acho que o São Paulo saiu satisfeito, não saiu de uma maneira importante com esse negócio, até porque o São Paulo estava precisando de zagueiro até pouco tempo. Mas vamos torcer para que o Newton dê certo, mas hoje, falando hoje, para depois não falar que eu só falo quando as coisas dão certo, para falar hoje, em primeiro momento não gostei muito não dessa negociação, mas vamos torcer para que o Newton se torne um jogador importante e relevante no São Paulo, tá bom? Ó, só preciso fazer mais 4 informações só antes. Primeiro, agradecer a todo mundo que tem feito o Pix aqui do canal, tá? O pessoal tem ajudado, tem contribuído bastante. Quero agradecer a todo mundo que tem aí nos ajudado. Vou citar o nome de alguns de vocês, ou aliás, todos os que fizerem Pix na próxima quinta-feira. Vou falar o nome de todo mundo que tem contribuído nesta semana. É de muita ajuda mesmo. Vocês estão conseguindo fazer com que a gente consiga manter o canal ativo com mais informações, priorizando cada vez mais. Ontem a gente conseguiu gravar 3 vídeos para vocês, então sempre que pintar informações mais quentes, a gente vai sempre trazer conteúdo, vai estar buscando, conversando, apurando, explicando, e em alguns casos, como vai ser daqui a pouco, a gente vai corrigir uma informação que a gente mesmo trouxe. Então a gente vai estar aqui sempre, e caso você queira contribuir com o Pix do canal, tá o QR Code aí, você abre o aplicativo do seu banco, escaneia no seu celular, e aí você bota o valor que você quiser. R$1 já faz diferença, as pessoas doam 1, 2, 3, 4, 50, 100 reais, e já ajuda demais a gente aqui. Também tem a opção de você se tornar membro do canal. A maioria dessas notícias eu contei com exclusividade primeiro para os membros. Durante o dia também eu estou contando algumas novidades, tudo que a gente ainda não pode trazer aqui em público, a gente vai falando para os membros do canal o que a gente vai apurando, o que a gente vai fazendo. Então, caso você queira também se tornar membro do canal e ter esse conteúdo exclusivo, são 2 grupos do WhatsApp. O primeiro é o grupo Libertadores, que aí é um grupo fechado, onde eu só jogo as informações lá e vou conversando com vocês. E o grupo aberto, que é o Plano Mundial, onde vocês pautam um canal, a gente conversa, vocês pedem para eu buscar algumas informações, eu tiro dúvidas de vocês, vou conversar com algumas pessoas e pego a informação. Tá bom? Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo acertou os últimos detalhes e o lateral esquerdo Iago Borducci, né? Não é Borducci, é Borducci, é o novo jogador do São Paulo, tá bom? Contrato por empréstimo até o final do ano. O vínculo não tem opção de compra. Essa aqui também é uma informação importante, tá? Não tem opção de compra. O São Paulo atravessou o Internacional que tinha um negócio encaminhado aí. Ele vai ser inscrito assim que o São Paulo conseguir quitar o transferban. Domingos Duarte também aguarda. Então tá aí, os últimos detalhes foram finalizados. O Iago Borducci é o novo lateral esquerdo do São Paulo. Beleza, rapaziadinha? Isso aqui é informação interessante que eu não tinha essa noção, né? Não tem opção de compra no contrato. Então ele vai jogar aí até o final do ano no São Paulo e, teoricamente, vai voltar para o Bahia ao final da temporada. Claro que isso não impede do São Paulo negociar com o Bahia a compra do Iago Borducci, caso ele jogue bem e o São Paulo entende que tem que comprar ele de forma definitiva aí, tá bom, rapaziada? Assim, eu, tá, particularmente, não conheço o jogador, tá, cara? Assim, eu não me lembro de ter visto um jogo dele, tá? Não me lembro.
ele jogou um tempo na Alemanha, estava no Bahia. Pelo que eu escutei de muitas pessoas que conhecem o jogador, que já assistiram muitos jogos, que tem literalmente aí conteúdo, né, para poder falar sobre o jogador, o que eu escutei muito ele é um bom jogador, tá? Tecnicamente eu escutei que ele é muito bom jogador, só que a questão que pega é a parte física. Então, essa que é a grande questão. Ele é um jogador que, pelo que tem aqui, ele se machuca muito e não consegue manter uma regularidade. E que, tecnicamente, ele é muito bom jogador. Foi o comentário que eu mais escutei. Ó, é bom, mas tem a questão física. Foi o que eu mais escutei aí em relação ao Iago Borducci. A sua opinião. Ontem o São Paulo apresentou oficialmente o volante Nilton. Nilton que assinou o contrato com o São Paulo até o final de 2029. O volante vestirá a camisa de número 28. Nilton tem surpreendido nos bastidores do Morumbi, tá? Sua adaptação tem sido melhor do que o esperado. O jogador está muito feliz com a recepção e com o ambiente encontrado no CT da Barra Funda em relação aos companheiros. Internamente, a avaliação é que Nilton está completamente motivado para vestir a camisa do tricolor e seguir iniciar ali um novo ciclo em sua carreira. O diretor de futebol do São Paulo, Rafinha, falou em entrevista da coletiva de apresentação do Nilton, veja só o que ele diz sobre o Nilton, né? Mostrando as principais características, falando sobre a negociação, veja. É com muita felicidade que a gente vem anunciar nosso terceiro reforço para esse segundo semestre, das nossas competições. Foi não vou te mentir, minha primeira negociação nesse novo cargo, e foi aprendi muito. E também agradecer ao Nilton pela paciência, né, por ter compreendido o momento que o clube vive, os seus representantes também, a família. Quanto ao Nilton, é um jogador que a gente já vem avaliando há muito tempo, o professor Dorival, com a comissão técnica, vem nos pedindo para uma atenção especial, que era para a contratação do Nilton. Um jogador que consegue unir o que nós estávamos buscando, que era um jogador com estatura, é um jogador mais alto, que o nosso time é um time não muito alto, um time baixo. Um jogador que tem as características, que marca bem, que tem jogo, que marca e joga, e tem altura, tem estatura boa para o nosso meio campo. É um jogador que tem um potencial gigante. Acreditamos muito no Nilton, tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias para nós aqui no São Paulo. Bom, o entusiasmo de Nilton tem chamado muita atenção nos bastidores do clube, né? A expectativa é que ele seja peça importante no time do São Paulo, do Dorival Júnior, no meio de campo do São Paulo, né? A tendência é que rapidamente o Nilton ganhe a titularidade. O Pablo Maia fez um bom jogo contra o Flamengo. Entre Maia e Nilton, quem seria titular no seu time? Qual que seria o ideal titular para o time do São Paulo? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Na coletiva de ontem, o Nilton até falou que pode jogar também como zagueiro se o Dorival precisar. A gente já sabia disso, mas enfim, né? Se eu não me engano, eu sou o volante mais alto do elenco hoje agora. Tenho a qualidade de sair jogando com a bola. Sou um jogador rápido, tenho uma boa recuperação e vigor físico. Então, chego para somar dentro do grupo com minhas características. Faço ali primeiro e segundo volante, já atuei como zagueiro. Eu sou aquele jogador coletivo, se for em prol do grupo, eu tenho que atuar ali de zagueiro, vou estar disposto sempre a ajudar o São Paulo. Atuava no Criciúma, tinha jogo que eu atuava de segundo e tinha jogo que eu atuava de primeira. Como eu falei, eu faço as duas posições tranquilamente. Ali foi um período que foi de amadurecimento e de rodagem para mim. Quando eu volto ao Botafogo, tem o Ancelotti, e aí aprendi muitas coisas, como posicionamento, momento certo de atacar, de defender. Ele foi um treinador também que me ajudou muito, e eu pude ter uma sequência maior com ele lá. Então eu fiquei muito feliz, que era um treinador que treinou grandes clubes do futebol mundial, e você ter sequência com ele quer dizer que você está indo bem. Olha só essa informação de bastidor, rapaziada. O São Paulo tentou trazer o Nahuel Ferrarese de volta, tá? Isso aconteceu pouco antes do zagueiro completar o 13º jogo no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. A informação foi trazida aí pelo jornalista Valentim Furlan do All Sport. Ferrarese está emprestado pelo São Paulo a Botafogo até o final deste ano. São Paulo estava precisando de um zagueiro, né? E tentou trazê-lo de volta. Contudo, o clube carioca recusou aí e manteve o jogador. A ideia de trazer o Ferrarese de volta partiu de parte da torcida nas redes sociais, tá? Parece que o São Paulo ouviu e tentou acertar o retorno dele, mas não conseguiu. Você aceitaria a volta de Ferrarese? Comente aqui abaixo a sua opinião. Eu não teria nem liberado por empréstimo, mas enfim, né? A gestão que fala. Falando no Ferrarese, o Botafogo fechou a compra em definitivo do jogador. Ferrarese assinará um novo contrato com o Botafogo até o final de 2029. O clube carioca já se acertou com os representantes do atleta, restam apenas detalhes burocráticos para a oficialização. Com isso, o São Paulo não precisará desembolsar a quantia pela compra do Nilton. O São Paulo tinha fechado a compra de Nilton por 3 milhões de euros. Ferrarese tinha a opção de compra fixada em 6 milhões de euros, tá? Quando o São Paulo fechou com o Nilton, o São Paulo aceitou reduzir a opção de compra
da Royal Ferrarese pela metade do preço estipulado anteriormente, tá? Ou seja, o São Paulo saiu no prejuízo. Ferrarese fica no São Paulo, o tricolor não precisará pagar pela compra do Newton. Isso porque o valor de Ferrarese caiu pela metade para 3 milhões de euros, o mesmo valor da compra do Newton, né? Um acordo que o São Paulo sai no prejuízo, repito. Você achou um bom acordo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falando em grana, em acordo, o Juan acaba de fechar com o CSKA Moscou e está de casa nova. O atacante foi revelado nas categorias de base de Cotia e a operação foi finalizada em 15 milhões de euros, 87 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Na atual temporada, o Juan fez 11 jogos, ou na verdade 32 jogos, marcou 11 gols. O Gaziantep, que era o seu clube que tinha os direitos econômicos, permaneceu com 10% do passe do jogador. O São Paulo comemorou o acordo, pois vai embolsar uma grana nessa transação, né? O tricolor tinha 1,5% ali pelo mecanismo solidário da FIFA. Com isso, o São Paulo embolsará pela venda do Juan ao CSKA cerca de 1 milhão e 300 mil reais. O São Paulo não possui mais valia da venda do jogador, como muitos disseram aí nas redes sociais. São Paulo não tem esse percentual, beleza?